Hoje teremos um relato impressionante sobre lobisomem. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pela escrita Marisa. Vamos ao relato. Boa noite, GRP. Boa noite, eu, você e os mistérios da escuridão. Meu nome é Marisa. Antes de mais nada, eu quero dizer a seus inscritos, GRP, que não sou somente sua fã inscrita, como tenho o prazer de te conhecer pessoalmente, já que me consultei com você há 5 anos atrás, quando precisei procurar uma psicóloga. E Deus bondosamente me apresentou a você, que apesar de ter um ar sério, é um ser iluminado que sanou todos os meus medos interiores. Hoje eu me encontro em paz. Então, permiti que você contasse minha história, mas pedi a você sigilo e sei que você irá me atender. O relato que eu vou contar para os seus inscritos, já que você, minha amiga psicopedagoga, já conhece a história muito bem, aconteceu comigo no ano de 1999, no interior de São Paulo. Na época eu estava com 20 anos e viajei para passar as férias da faculdade num sítio que pertencia aos meus avós. Esse sítio ficava a 13 quilômetros da minha cidade. Era num lugar isolado, muito bonito, próximo a uma represa. Minha mãe se chamava Marta e foi criada por minha bisavó, a avó dela paterna. O interessante, GRP, é que minha mãe às vezes ia visitar seus pais, mas todas as vezes nunca ficávamos para dormir. Passávamos o dia e lá pelas 5 horas da tarde vínhamos embora. Eu perguntei a minha vida toda por que minha mãe nunca morou com os seus pais. Meus avós eram pessoas doces, as pessoas mais doces que eu conhecia. E quando eu perguntava para minha mãe por que ela nunca morou com eles, ou por que eu não podia visitá-los mais vezes durante o ano, a resposta era sempre a mesma, GRP. Você não pode ir, pois eles são pessoas ocupadas. Não gostam de crianças, pois crianças dão trabalho. Aí eu, assustada, dizia para minha mãe: por isso a Bisalu foi quem cuidou de você, mamãe? E minha mãe, com lágrimas nos olhos, dizia: sim, minha filha. Mas em contrapartida, GRP, minha mãe também dizia que meus avós não eram pessoas ruins, apenas preferiam o isolamento e do jeito deles amavam a mim e a minha mãe também. Era duro para mim entender tudo isso. Em 1990, minha mãe faleceu depois de uma luta contra um câncer durante 3 anos. Foi muito doído para mim e em 1998, minha bisavó paterna, que sempre cuidou de minha mãe, também morreu. Eu estava com 19 anos. Já trabalhava e já estava na faculdade. Então, em 1999, decidi quebrar o protocolo familiar e fui visitar meus avós maternos. Cheguei de surpresa no dia 3 de fevereiro e fui muito bem recepcionada. Mas quando eu disse que pretendia ficar uns dias ali no sítio, notei que a minha avó ficou um tanto preocupada. Perguntei se eu incomodava e meu avô disse que não, de forma alguma, e que eu podia ficar à vontade quanto tempo eu quisesse. Resolvi descansar no quarto de hóspedes e após 1 hora saí do quarto para perguntar se poderia tomar um banho. E pude escutar minha avó numa pequena discussão, bem baixinho, com o meu avô na varanda.
E ela dizia que era perigoso eu estar ali. E meu avô calmamente respondia a ela que Deus escrevia certo por linhas tortas e que se eu estava ali era porque eu precisava saber a verdade. Eu não podia passar a vida toda achando que o meu avô e a minha avó não me amavam ou que eles não amassem a minha mãe. E nas pontas dos pés voltei para o quarto e deixei os dois lá fora discutindo, mas fiquei sem chão. Minha mente parecia uma máquina trabalhando fora de controle e eu não parava de pensar o que será que meu avô estava falando, que verdade eu precisava saber. Bom, na noite em que cheguei, eu estava tão cansada que apaguei. No dia seguinte, fiz pão de casa com minha avó, peguei manga com o meu avô, que não parava de dizer que eu estava igualzinha à minha mãe. Eu era muito parecida com ela. Quando chegou a noite, o meu avô disse que ia caçar e saiu por volta de umas 6 horas da tarde. Segundo ele ia longe e teria que andar bastante para chegar até o local onde iria caçar. Se despediu de mim e de minha avó e saiu. Assim que meu avô saiu, minha avó trancou tudo de RP. Portas, que eram de madeira grossa e maciça, janelas, que além de grades do lado de fora, eram de madeira também, muito bem reforçadas. Minha avó me convidou para dormir com ela na cama. E eu fui. Adorei a ideia. Afinal, cama de vó é tudo de bom. Quando foi lá pelas 3 horas da manhã, eu acordei e, para o meu espanto, a minha avó não estava na cama. Levantei e avistei minha avó no escuro, olhando pelas frestas da janela da sala. E perguntei à minha avó, mas o que foi, vó? Ao me ver, minha avó ficou pálida e pediu para que eu voltasse ao quarto novamente e deitasse. Eu fui me aproximando e falando normalmente com minha avó, mas ela me pediu total silêncio. E foi aí que eu escutei um uivo pavoroso de RP, que quase me causou um infarto. Minha avó se aproximou de mim, me abraçou aos prantos, dizendo que eu não precisava ficar com medo, era só eu ficar em silêncio que ia ficar tudo bem novamente. E eu perguntando, apavorada, o que era esse uivo estranho. Então minha avó disse, olha filha, o que está do lado de fora é um ser que muitos acham que é uma lenda, mas que existe. Então eu disse à minha avó, eu quero ver. E minha avó me disse, ok, mas prometa que não vai gritar. Isso pode deixar ele nervoso. E eu disse a ela, ele? E minha avó disse, sim, isso é um lobisomem, minha filha. Eu desacreditei, GRP. Como assim um lobisomem? Só podia ser piada. Mas minha avó estava séria. Ela não estava brincando. Então eu caminhei até a porta em silêncio. E ela estava ao meu lado. Meu coração parecia que ia sair pela boca. E quando cheguei na janela, ela me disse, você tem certeza que você quer realmente ver? E eu, aos sussurros, disse, sim, vó, eu quero. E olhei pelas frestas da janela. Minhas pernas amoleceram na hora, GRP. Eu vi aquele ser ali na escada da varanda lambendo a pata como se fosse um cachorro, mas era um cachorro gigante. A face daquilo era uma mistura medonha de ser humano e cachorro. Ele tinha orelhas pontudas, os dentes não cabiam na boca, aquilo babava muito. Tinha pelos espalhados pelo corpo e era mais negro do que a noite, só que com um brilho muito bonito. Os olhos daquele ser eram amarelos. Ao ver aquilo, eu tive que segurar o meu grito. Segurei tampando a minha boca. Minha avó me acudiu e tentou me tirar dali, mas eu não sei explicar a você, GP. Só sei que eu queria continuar observando aquilo.
Então permaneci na janela e pude ver que aquele ser parou de lamber as patas e olhou em direção à janela. Parecia que ele sabia que tinha alguém ali. E aquilo abriu um sorriso para mim. Eu sei que parece loucura, mas aquilo sorriu para mim, virou as costas e saiu correndo para o matagal. Sentei no chão. Minha avó me acudiu. Eu disse que estava bem e que era somente o susto que eu tinha levado. Afinal, não se vê um lobisomem todo dia. O único lobo que eu conheci em toda a minha vida era o lobo da Chapeuzinho Vermelho. Após eu me acalmar, minha avó fez um chá e fomos para a cama novamente. Eu não conseguia dormir e disse para minha avó: Vó, a senhora sempre vê esse bicho? E a minha avó disse: Sim, minha filha, sempre o vejo. Mas ele não faz mal a mim, apenas passeia pelo sítio e depois segue seu caminho. Então eu disse à minha avó: será que esse ser aproveita que o vô sai para caçar e aí ele vem porque sabe que a senhora está sozinha? E ela me disse: não, minha filha, ele vem aqui porque aqui é a casa dele. Aí eu pirei, né? Como assim a casa dele? E minha avó me disse: sim, esse bicho que você viu mora aqui e é o seu avô, minha filha. Eu comecei a rir e achei que fosse uma brincadeira, mas minha avó continuava séria. Então engoli o riso e abaixei minha cabeça. A senhora pode me explicar como isso é possível? E minha avó disse: seu avô te contará tudo amanhã cedo quando ele chegar. Prefiro que ele fale, afinal a maldição é dele. Agora descanse, o lobisomem não voltará mais, já fez sua visita ao sítio nessa noite. E minha avó virou de costas e me deixou falando sozinha. Eu ali sem ar, sem palavras, estática, e ela virou para dormir. E queria que eu dormisse, como se fosse uma tarefa fácil, né? Eu descubro que o meu avô vira o bicho e pela manhã ele vem e me conta tudo. Simples assim. Mas fazer o que, né, GRP? Só tive uma única escolha: esperar o sono chegar. Consegui dormir quando já estava quase amanhecendo o dia. O meu avô chegou e eu estava dormindo ainda. Quando eu levantei, ele estava me esperando, sentado, tomando o café da manhã, e disse para mim: filha, sente aqui. Vamos tomar café da manhã juntos. Sua avó foi tratar os porcos e nós precisamos conversar. Eu, receosa, sentei na cadeira do lado oposto a ele. Mas ele me pediu para sentar ao seu lado, dizendo: venha, filha, sente aqui. Eu não mordo, e riu muito alto. Eu me posicionei ao lado dele. E ele me disse: bom, sua avó já me disse que contou a você que me transforma em lobisomem e que sou a fera que você viu ontem à noite, certo? Eu apenas balancei a cabeça, dizendo que sim. Aí ele disse: e você quer saber como tudo isso acontece? Então balancei a cabeça novamente, dizendo que sim. E ele me disse: ok, mas antes me diga, como você se sentiu ao me ver transformado? Eu respirei fundo, já arrepiei e disse a ele: vou precisar de anos de terapia para digerir isso. Ele apenas sorria com o mesmo olhar bondoso de sempre. Então continuei: eu achei que os pelos daquele ser são lindos. Eu nunca vi nada assim, mas a face é assustadora. E eu fiquei com muito medo, mas não quis sair da beira da janela. Algo me atraía ali e, apesar de sentir medo, eu sentia que conhecia aquele ser e que ele não iria me fazer mal. Então meu avô disse: você está certa, minha filha. Lobisomens são seres únicos, diferentes e que dão muito medo. Mas não pense que todos são bonzinhos, porque não são. A maioria é sanguinária e muitas vezes mata por diversão. Não somente animais, como também seres humanos. Eu até deixei a colher que levei na minha boca cair no chão. E meu avô riu muito alto. E continuou:
Não se preocupe, Marina. Nunca matei nenhum ser humano. Sei muito bem o que faço quando estou transformado. Agora vou contar para você por que me transformo nesse ser. Você saberá de toda a verdade agora. Mas lembre-se, você não pode contar essa verdade a ninguém, pois as pessoas não iriam entender. Chamariam você de louca e você poderia colocar nós todos em perigo. Eu novamente balancei a cabeça e disse que tudo bem, eu manteria o segredo. Aí ele me disse: após minha morte, você pode contar para quem você achar que você confia. Mas lembre-se, minha filha, cuidado! Tem pessoas que às vezes nos enganam pela aparência doce e meiga, mas têm um coração pesado e trevoso. Respirando fundo, o meu avô prosseguiu. Recebi uma maldição que foi passada através de um antepassado meu em meados de 1901. Um dos nossos antepassados se envolveu em uma guerra com uma poderosa macumbeira. Hoje em dia não se fazem mais macumbeiras como antigamente, filha. Mas essa era a porreta. E ela fez uma mandinga que acabaria com a vida de todos os homens da nossa família. Eu escutava tudo de boca aberta. E ele continuou. Essa macumbeira jogou uma maldição nesse nosso antepassado, aonde ele se transformaria na fera em que você viu ontem à noite. Um lobisomem. E essa maldição, segundo a macumbeira, não se estenderia somente ao nosso antepassado, mas também a toda a nossa linhagem do sexo masculino, poupando assim as mulheres, e ela não estava brincando em serviço. A partir do momento que aquela macumbeira disse: assim eu quero, assim será, assim está feito, aquilo se concretizou. Qual a magia utilizada? Eu nunca soube, mas que ela funciona, isso eu garanto. E você mesma viu que ela funciona, que é uma beleza. Então eu disse ao meu avô: mas vô, por que você nos afastou de sua vida se essa maldição somente acontece com os homens da nossa família e não com as mulheres? E foi aí que o meu avô me disse: fiz isso por amor, fiz isso por medo, porque sempre tive controle das minhas atitudes quando transformado. Só que quem me garante que mesmo sem querer eu não poderia atacar vocês? Eu temo até hoje pela sua avó. Veja nosso sítio. Tudo em volta, as portas, janelas são uma fortaleza. Grades, portas grossas. Nunca fiz mal a ninguém, nunca matei um ser humano. Somente animais que muitas vezes eram meus, minhas criações para meu próprio sustento transformado. Me transformei a primeira vez aos 14 anos. Meu pai me auxiliou. Minha mãe, assim como sua avó, sabiam de tudo. Foi terrível, a pior experiência que já tive. Passei por várias etapas, tive medo, raiva, dor. Hoje estou conformado, Deus ainda foi bom para mim. Me deu uma pessoa amorosa que não tem medo de mim e me ama de verdade. Uma filha linda e uma neta maravilhosa. Minha mãe cuidou de sua mãe. Meu pai já era falecido. Morreu com um tiro na testa. Eu tinha 20 anos na época. Com a morte de meu pai, me isolei totalmente. Quando conheci sua avó, tentei negar o que sentia por ela, mas o amor falou mais alto. A amizade entre nós foi tão grande que quando revelei a verdade a ela, ela me aceitou como eu era. Um homem bom com uma maldição familiar que me atormenta e me assola. Eu abracei meu avô, GRP. O medo em que eu estava sentindo dele passou. E disse a ele que eu sentia muito por ele ter que passar por isso, que eu amava e que não me importava que ele fosse um lobisomem. Ele ainda era o meu doce meigo avô de sempre. Disse a ele que o segredo dele estava guardado comigo e que se um dia eu contasse a alguém sobre isso, seria somente após sua morte.
Perguntei a ele se a maldição parou com ele, já que ele só teve minha mãe de filha e eu de neta, mas ele disse que não. Os irmãos dele, que estavam espalhados pelo Brasil afora, ao qual ele já não os via há muitos anos e não sabia do seu paradeiro, também tinham essa maldição, e os filhos dele, seus sobrinhos, também. Quando eu escuto os relatos no seu canal, minha doce amiga GRP, fico a pensar, será que esse seria um tio ou um primo meu? Eu não consigo evitar. Meu avô me disse que se sentia aliviado. Era bom compartilhar um segredo tão pesado que o matava por dentro há anos com outra pessoa. Me confessou que minha mãe sabia desse segredo e que ela e minha bisavó, assim como minha avó, só queriam me proteger. Eu chorei muito, acho que era muita lágrima acumulada. Meu avô, sempre risonho, brincava: calma, menina, vai afogar com um bolo de fubá? Você só é neta de lobisomem, não é lobisomem não, vai morrer engasgada. Vendo meu avô brincar assim, JP, passei a rir e a chorar. Minha conversa com meu avô foi maravilhosa. Ele me contou o quanto doía uma transformação e que pior que a transformação era o isolamento em que ele vivia do mundo lá fora. E pior que tudo isso era a falta que a mãe dele, minha bisavó Lu, e minha mãe Marta e eu fazíamos a ele. Passados-se os dias, de arrepio, eu fui embora. Eu vi por mais 2 vezes meu avô nas madrugadas na varanda da casa em forma de fera. A pedido dele, voltei outras vezes no sítio, mas não para ficar à noite, apenas para passar o dia. 10 anos depois, em 2009, o meu avô veio a falecer. Para mim, ele se matou, pois foi encontrado morto dentro da represa, nu e sem nenhum ferimento pelo corpo. Ele disse que um lobisomem poderia viver muito mais que 100 anos e que não era uma tarefa fácil conseguir matar um ser assim, devido à rapidez e agilidade na forma de fera. Ele sempre dizia que se a pessoa que se transformava em lobisomem fosse uma pessoa de coração bom, ele seria um lobisomem do bem. Mas se essa pessoa fosse um ser humano de coração maligno, na forma de fera, ele seria 3 vezes pior, ou seja, pura maldade. Sofri demais com a morte de meu avô. Eu acho que ele já não aguentava mais essa vida e, como sabia que não morreria de morte natural, facilmente resolveu acabar com o seu sofrimento. Minha avó ficou desolada e, após a morte de meu avô, ela veio morar comigo. E mora comigo até hoje. Está velhinha, mas lúcida, GRP. O sítio foi vendido e nem eu e nem minha avó tivemos notícias de outros parentes do meu avô. Eu nunca me casei, como você mesma já sabe. Não quis arriscar ter um filho homem e ver ele carregar essa maldição. Não tive coragem de fazer isso com um filho meu. Acredito que ninguém deveria passar por isso. Essa história é real. Aconteceu comigo sim. Sou neta de um lobisomem. E acredite, ele era um homem bom, tanto na forma humana quanto na forma de fera, apesar de ser um homem precavido. Agradeço a você, GRP, por ter me auxiliado há 5 anos atrás. Hoje sou outra pessoa. Você me trouxe para a realidade, mesmo dizendo que você não fez nada. Afinal, modéstia deve ser seu sobrenome. Você fez sim. E me sinto no dever de compartilhar com você, nesse seu maravilhoso canal, a história da minha família. Abraços da sua amiga e fã, Marisa Almeida. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha inscrita Marisa, que muito gentilmente me enviou a sua história. A você, minha amiga querida, um treva beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, me envie a sua história.
Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está a GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima, escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. O Hash Treva Salve de hoje vai para Alex Cavaleiro de Leão, curiosidades YT do meu amigo Walter. Bora lá dar uma força pro canal do Walter, meus amores. Marcos Souza do Céu Cândido, Fernando Aparecido da Silva, Carla Santos Tamires Rodrigues, Cláudia Maciel, Roberto Gomes, Cristiane Neive, Adriana Batista, Victoria Moura, Keila Cristina, Samara Diamonde, Janaína Soares, Eliana Robim, Asmerita Goede, Ilcemara Faria, Karina Estrelinha, Uma Família Muito Estranha, Maria Galbo, Jaqueline Majeski, Josué de Souza, Linda Flor, Juliane Rodrigues, Sandra Souza, Saniel Teodoro, Moisés Filho, Erivelton Pires, Antônio Alves, Cícero de Oliveira, Cavaleiros de Fênix, Cici das Estrelas, Ailton Caminho, Cigana do Oriente, Lenir Souza, Tânia Lopes, Blake Knight, Alvimara França, Ninjas da Sombra da Noite, RGU Renil, Alexandre Macedo, Ricardo Fragoso, Fátima Zanin, Senhor das Trevas, Rita Cavalcante, a Turma da Jacutinga, Pantera, Lucas Castro, Suzane Palim, Valnei e minha prima amada Jéssica Rebouças, Rômulo Freire, Gil Gate, Formiguinha do Mel, Francisco Português, Sandra Abreu, Oráculo do Sobrenatural do meu amigo querido Rafael. Bora dar uma força pro canal do Rafa, meus amores. Alisson Caçador, Érico Basto, Morena Novaes, Rafaela Rodrigues, Nayara Alves, Paula Silva, Paola Cardoso, Safira Dragon, Fernando Macalpini, muito irado, Aloísio Júnior, Jesse França, Ivete Fagundes, Prates a Louca, Suelen Defensor, Rose Gomes, Sérgio Tadeu, Moncaso BR, Sérgio Madeira, Alicia.L, Rafael Nunes, Elias André Luiz Postigo, Zé da Droga Animações, Maria Auxiliadora, Rose Santos, Fábio Del Agnello, Regiane Alves e Elizabeth Lima. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um trava-beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.